Êxodo capítulo 27. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Versículo 20. Por longos anos, além do seu uso culinário e medicinal, o azeite serviu como material combustível a fim de iluminar as casas e o caminho dos viajantes. As lamparinas eram abastecidas com óleo da oliveira, fornecendo luz e calor. Grandes plantações de oliveiras significavam abundância de nutrição e de iluminação. As azeitonas eram prensadas em grandes mós de pedra e aquela pasta passava por outro processo de prensagem, até que o líquido era decantado ou filtrado. Daí se obtinha o precioso azeite puro de oliveira. Deus ordenou que os filhos de Israel levassem desse azeite para que o candelabro do santuário estivesse sempre aceso. Deveria haver iluminação constante na habitação do Senhor. E o azeite era o que tornava isso possível. Olhando para a vida de Cristo, o discípulo amado escreveu: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João capítulo 1, versículos 4 e 5. E o próprio Jesus declarou a respeito de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. O candelabro apontava para a obra de Cristo, iluminando o mundo e derramando a sua luz na vida de seus seguidores. Mas para que a luz de Cristo seja manifestada em nós, necessitamos do material de combustão espiritual, que é o Espírito Santo. É interessante que o lugar preferido de oração de Jesus era o Monte das Oliveiras, e que foi lá, especificamente no Jardim do Getsemane, que significa prensa de azeite, onde o nosso Salvador ficou profundamente triste até a morte. Mateus capítulo 26, versículo 38. Mas também de onde ele saiu com a força adicional, preparado para entregar a sua vida como oferta de holocausto para nossa salvação. Muitos manifestam desejo pelo Espírito Santo. Muitos, porém, têm buscado o poder da terceira pessoa da Trindade, como quis, por exemplo, Simão o Mágico, que oferecendo dinheiro, ansiava pelo poder que via nos apóstolos. Querem o poder, enquanto seus corações permanecem obstinados. A esta classe bem se aplicam as palavras de Pedro. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Atos capítulo 8, versículos 22 e 23. Não entendem que o poder do Espírito Santo também acompanha a sua obra de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Amados, quando este mundo atingir o clímax da iniquidade e terminar de encher o cálice da ira de Deus, necessitamos estar preparados com nossas lâmpadas erguidas e acesas. E essa preparação requer que sejamos prensados pelas tribulações, a fim de que sejamos provados, purificados e embranquecidos, Daniel capítulo 11, versículo 35, para que a nossa angústia e tristeza seja convertida em santa paz e alegria, na certeza de que a nossa redenção se aproxima. E essa é uma obra diária. Você está disposto a permitir que ela aconteça? Termino com as confortantes palavras de Maurice Vanden. A meta do Espírito Santo para nós é levar-nos ao ponto de entrega constante, ou ao que poderíamos chamar de entrega absoluta, à posição em que nunca mais dependamos do eu, não importando as circunstâncias. E para a maioria de nós, isso envolve tempo.
Seu amigo, o Espírito Santo, página 57. Oremos, amados. Nosso amado Pai, nós te damos graças por tua bondade que nos conduz ao arrependimento e pelo teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e isso com tanta paciência. Graças te damos pelo dom do Espírito Santo, que ilumina a nossa vida com a vida de Cristo e que transforma o nosso caráter até que estejamos preparados para o céu. Que o nosso desejo pelo Espírito Santo seja legítimo até ao ponto de nos submetermos por completo a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, iluminados pelo Espírito Santo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.